Olá, irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para vocês. Sejam bem-vindos mais um dia à nossa leitura bíblica. Continuando então a leitura do livro de Deuteronômio, amém? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, estar comigo ontem. E vamos continuar então hoje a nossa leitura ali do sermão de Moisés nas campinas ali do Jordão, amém? Vamos orar então para a gente continuar nossa leitura. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos e te exaltamos pela tua benignidade, pela tua misericórdia em nossas vidas, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos deu livramento, nos guardou por esse tempo, Senhor, pela liberdade de podermos estar reunidos para ouvir a tua voz, para ler a tua palavra, para falar do teu nome. Abra o nosso entendimento, fala aos nossos corações, que o teu Espírito Santo permaneça nos moldando, nos tratando. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Então, vamos continuar a leitura a partir do capítulo 3, tá? A conquista do reino de Og. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército, à batalha em Edrei. Então, o Senhor me disse: não temas, pois a ele, a todo o seu povo e a sua terra dei nas tuas mãos. Tu lhes farás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Também o Senhor, nosso Deus, nos deu nas nossas mãos a Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não restou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades e não houve um só lugar que não caísse em nossas mãos. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas, além de muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las completamente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Todo o gado e o despojo das cidades, porém, tomamos como presa. Assim, naquele tempo, tomamos daqueles dois reis, dos amorreus, o território do oriente do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam a Hermon de Sirion, porém os amorreus lhe chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos Refaíns. Seu leito é o leito de ferro que está em Rabá, dos filhos de Amon. Tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, pelo côvado comum. Então, aqui a gente tá vendo a narrativa, né, de uma das conquistas ali de Israel, mas lembrando que aqui é Moisés narrando, recapitulando com o povo, né, a jornada deles ali no deserto, que eles já tinham tomado, as batalhas que eles já tinham passado, tá? Só para recapitular, para vocês entenderem o contexto que a gente tá lendo. Deixa eu limpar aqui minha câmera. A partilha da Transjordânia, versículo 12. Tomamos posse desta terra nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também toda Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, toda Bazã, se chamava terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até as fronteiras dos Gesuritas e dos Maacatitas, isto é, Bazã, e às aldeias deu o nome de Ravote Jair, que permanece até hoje. A Maquir, rei de Gileade, aos Rubenitas e Gaditas, porém, dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Armon. Como também Arabá, tendo o Jordão como limite ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá. O mar salgado das encostas do Pisga em direção ao oriente. Ordenei-vos nesta ocasião, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuir.
Passai armados todos os homens valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então, somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso rebanho, que eu sei é muito grande, ficaram nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dará no outro lado do Jordão. Então voltareis cada um à propriedade que vos dei. Também nessa ocasião ordenei a Josué: teus olhos veem tudo o que o Senhor, nosso Deus, tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos por onde passareis. Não tenham medo deles, quem combate por vós é o Senhor, vosso Deus. Então aqui, do versículo 12 ao 22, ele narra o momento, então, que eles chegam ali na Transjordânia. A Transjordânia é o pedaço de território antes da travessia do Jordão, que aquelas 2 tribos pediram, né, dos Rubenitas e de uma parte da tribo de Manassés, pediu para ter território nesse lado, né, do Jordão. Então, é isso que ele narra aqui, tá? Então, versículo 23. Moisés é proibido de cruzar o Jordão. Também nessa ocasião, pedi graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão. Essa boa região montanhosa é o Líbano. O Senhor, porém, indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a esse respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul e para o oriente. Vê a terra com os teus próprios olhos, porque não atravessará este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois é ele quem passará à frente desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Aqui então, do versículo 23 ao 29, Moisés diz, né, desse momento ali que ele pede ao Senhor para que ele pudesse ver a terra, né, entrar na terra. O Senhor não permite, mas permite que ele suba ao cume desse monte, né, Pisga, e que ele veja, né, possa vislumbrar ali com os próprios olhos, pelo menos, a terra que o Senhor prometeu dar para o povo, e pela fé ele creria que o povo então entraria naquela terra porque o Senhor ia cumprir o que prometeu. E o Senhor também, né, o revela e o orienta aqui novamente a preparar, né, Josué, que Josué então ia dar, né, seguimento para o povo entrar na terra prometida. Vamos então agora para o capítulo 4, tá bom? Moisés exorta o povo à obediência. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivam e entrem para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis para que guardes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, teu Deus, exterminou no meio de ti. Mas todos vós que vos chegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje estão vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que pratiques na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-os e praticai-os, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvirem todos esses estatutos, dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, né? Moisés falando para o povo, olha que tremendo, né? Que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração. Todos os dias da tua vida, ensina-os aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Olha que interessante. Guarda a ti e guarda a tua alma, né? A tua mente.
teu coração, para que não se esqueça das coisas que viram. Então, aqui a gente vê que nós podemos nos esquecer, né, daquilo que Deus fez por nós, das maravilhas e dos milagres que nós testemunhamos. Olha que tremendo, né? 10. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra e as ensinem os seus filhos. Então vos chegastes a vós, puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não viste figura nenhuma. Então o povo só ouviu, né, a voz do Senhor. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprissem na terra que passam a possuir. No dia em que o Senhor, vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo não vistes figura nenhuma. Portanto, ficai muito atentos, para que não vos corrompa, fazendo um ídolo ou uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. Olha que tremendo que Moisés... Chegou gente aqui. Que Moisés está dizendo e deixa para nós também uma informação, né? O Senhor não se manifestou visualmente perante os filhos de Israel, justamente para que eles não fizessem nenhum tipo de idolatria, de figura, né? Então, quando a gente vê as afirmações, né, de não fazer imagem para si, nem de coisas celestes do céu e etc., a gente não vê isso só nos 10 mandamentos de uma forma que possa ser interpretada, né, como interpretam de uma maneira diferente. Olha o que Moisés está dizendo aqui para o povo, né? O Senhor, ele não apareceu para vocês, visualmente falando, vocês só ouviram a voz, né? Novamente, vamos ler o versículo 16. Para que não vos corrompam, fazendo um ídolo, uma imagem ou qualquer tipo de figura de homem ou de mulher. Algo que eles pudessem olhar, né, para a figura ali, que o Senhor se manifestasse, para que ficasse, né, entendível ali aos olhos deles, e eles pegassem como referência e fizessem uma imagem, né, para adorar, para idolatrar. Versículo 17. De algum animal que vive na terra ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. E para não acontecer que quando levar os teus olhos aos céus e ao virem o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não seja seduzido a inclinar-te e adorar coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Então, olha as afirmações que Moisés está fazendo, está tirando do povo. Isso aqui tem um contexto, para mim, eu estudei agora há pouco tempo, inclusive eu concluí, nem sei se eu compartilhei aqui com os irmãos, né? Minha pós-graduação em História das Religiões, e a gente vê a história das religiões como desde o início essa tentativa do homem de se conectar com essa eu vou falar entidade, tá, gente? Mas entendam, eu tô usando aqui palavras para tentar falar racionalmente falando, né? O homem tentando se conectar com essa entidade que ele acredita que tem, com o espiritual, com um soberano, que ele não sabe o que é. O homem que não conhece Deus, que não tem Jesus como referência, né? Jesus vem ali no meio do povo judeu, se manifesta através desse povo, desse testemunho, né, ali com os apóstolos, com Paulo. A mensagem da cruz, ela vai se propagando até chegar no gentio, chegar em nós, né, aqui agora, né, continente americano, tão longe. Mas os povos, né, que tinham antes de Jesus, o povo que não teve contato, os povos que não tiveram contato com os povos judeus, né, que não tiveram conhecimento dessa história de Deus com Abraão e sua família e sua descendência. E eu já comentei com vocês aqui em algum momento, há um tempo atrás, um livro que chama O Fator Melquisedeque, né? Nós já falamos de quem foi Melquisedeque aqui. E aí eu acho que foi até nesse momento que eu falei para vocês desse livro, como Deus, ele deixa uma impressão, né, da existência dele em todos os povos, em todas em toda a humanidade, né? Independente de onde esse povo se originou. Porque a gente tem conhecimento
desse Deus soberano a partir da história de Israel, a partir da Bíblia. Mas se não tivéssemos, como que seria? É isso que eu quero que vocês compreendam. Porque muitas religiões foram se difundindo. O homem queria ter contato, então, com essa divindade, né? Uma palavra melhor do que entidade, porque eu acho que a gente acaba, embora tenha outro significado, a gente acaba fazendo referência, né? Com as religiões africanas, enfim, que a gente tem muito contato aqui no Brasil. Mas com essa divindade. E o que para o homem que estava ali no meio da natureza, que não tinha tecnologia como a gente tem, o que para eles era a referência, então? O sol, porque eles tinham aquela referência, olha, quando faz sol, a gente tem colheita, a gente é aquecido, as árvores, sei lá, frutificam, a chuva. Olha, a chuva às vezes ela vem e destrói uma plantação, mas às vezes a chuva também é boa para regar. De acordo com, eu tô dando exemplos bem básicos, mas assim, para que vocês entendam. E assim o homem foi tentando se conectar com essa divindade e pegando os elementos da natureza, né, para adorar, né, digamos assim, como referência, né, que aquele elemento da natureza fosse o que mandava, né, ou influenciava na vida cotidiana deles. E a gente sabe que, na verdade, tem um Deus, né, que tem controle sobre os elementos da natureza. E Moisés aqui está sendo muito claro em deixar de lição para o povo de Israel, porque eles tinham contato e eles mesmos, antes de Abraão ter o contato que talvez ele tivesse com Deus ali, talvez ele de ouvir falar, sabia as histórias desse Deus que vinha ali desde Adão e Eva, a gente não sabe, o Deus único e verdadeiro, mas Abraão vem de um contexto de uma cidade em que eram feitos ídolos para serem vendidos, né? Ídolos de barro, imagens. Então, todo o povo de Israel tinha contato com povos que adoravam. O próprio Egito, né? Tem um Deus no Egito que é representado pelo sol, enfim. Então é isso aqui que Moisés está falando para o povo. Vou ler de novo o versículo 19, tá bom? E aí vou continuar lendo 20 em diante. 19, então. Para que não aconteça que quando levantar os teus olhos aos céus, e ao vir o sol, ver a lua, ver as estrelas, ou todo o exército dos céus, né, todos os seres celestiais, né, estrelas, tudo isso engloba, não sejam seduzidos a inclinar-te a adorar coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Né, esses elementos da natureza celestes, aqui no caso que ele está citando do céu, são para todos os povos, né? A gente vai ver, se eu não me engano, em Provérbios ou Eclesiastes, o Salomão falando, né, que todos estão, como que é? Agora eu não vou me lembrar exatamente o versículo e as palavras corretas, mas a gente sabe, o dia nasce para o justo e para o não justo, né? Todos estão debaixo do sol, né? Enfim, o sol brilha para todos, digamos, no ditado popular, né? Mas a gente vê uma passagem bíblica que se parece um pouco com esse ditado popular. Versículo 21. Versículo 20. O Senhor, porém, vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejam por povo hereditário, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu. Pois o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando gerar filhos e netos e envelhecer na terra, se vos corromper fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira, tomo hoje por testemunha contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminados da face da terra que atravessando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Isso de fato vai se cumprir, né? Os dias do povo de Israel, ele vai ser encurtado na terra de Canaã. Quando a gente chegar lá, depois de Davi, depois de Salomão, quando começa então
vem a Pérsia, a Babilônia, a Pérsia e as nações vizinhas tomar Israel e o povo ter que fugir da sua própria terra, né? Como até hoje a gente tem na nossa história recente, a nação de Israel foi considerada nação depois do Holocausto, 1948, e hoje todo o judeu, né, descendente de judeu, ele pode voltar à sua nação, né? Eles são considerados como nacionalidade judia, mesmo não tendo nascido naquele território, porque o povo judeu, por ter se espalhado pelo mundo, eles acabaram sendo judeus, mas nascendo em vários países diferentes. E a gente vê que, de fato, isso em algum momento vai se cumprir lá na frente, né? Porque o povo, ele vai se prostituir com outros deuses, né? Ele vai atrair a ira do Senhor para si por diversas vezes, ao longo da sua história, que a gente vai ver na Bíblia mais lá na frente. Versículo 27. O Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscará o Senhor teu Deus, e o achará, quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Né, de fato, então, quando eles fossem dispersos da sua terra, fossem cativos em outros lugares, a gente vê com Daniel, quando eles estão na Babilônia, Daniel clama pedindo ao Senhor perdão pelos pecados dos seus antepassados, do povo de Israel, né? E então, em um dado momento, quando vem um outro rei, permite que o povo volte para sua terra. Enfim, a gente vai vendo isso várias vezes na história de Israel. 30, versículo 30. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltará para o Senhor, o teu Deus, e ouvirá a sua voz. Pois o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. A gente já viu no mesmo texto, então, ele falando que Deus é fogo consumidor, né? O Senhor vai castigar, né, a desobediência, tem uma consequência, mas ele diz também que Deus é misericordioso, aquele que se volta para o Senhor, que clama ao Senhor, se lembra da sua aliança, né, o Senhor se volta para ele. Agora pergunta 32. Aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante. Ou se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo como tu a ouviste e tenha ficado vivo. Ou se um Deus decidiu tomar para si um povo no meio de outro povo com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte e braço estendido, com grandes terrores conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e que nenhum outro há senão Ele. Desde os céus ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Porque amou teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, tirou-te do Egito com sua presença e com sua grande força, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, e te introduzir na sua terra, e dá-la em herança a ti, como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Guarda os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, guardar os mandamentos do Senhor, para que os dias sejam prolongados, ensinar a sua descendência a guardar os mandamentos do Senhor, né? E aí ele vai falar aqui brevemente novamente sobre a cidade de refúgio, versículo 41. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão ao oriente, para que ali se acolhesse o homicida que tivesse matado alguém sem intenção, de que dantes não tivesse ódio algum. Ele poderia então salvar a própria vida, fugindo para uma dessas cidades. A Bézer, no deserto, na terra plana para os Rubenitas, a Ramote em Gileade para Gaditas e a Golã em Bazã para os Manassitas. E aí, vamos fazer o seguinte, aqui no versículo 44 do capítulo 4, ele vai iniciar o segundo discurso de Moisés. E aí ele vai seguindo 4 versículos
e vai dar continuidade no 5 em diante, né? É um discurso só. Vamos fazer o seguinte, vamos pausar aqui no versículo 44 e a gente continua amanhã do 44 em diante, né? Mas vamos considerar como se a gente tivesse lido o capítulo 4 todo, que é algo que vai estar no título do vídeo, tá? Amanhã a gente vai continuar a partir do capítulo 5, mas vamos ler o versículo 44 do capítulo 4 em diante. Aqui tá na minha Bíblia, né? O segundo discurso de Moisés. E aí a gente continua e dá essa continuidade, né? O discurso, que senão a gente vai começar aqui, vai pegar só o iniciozinho aqui dele falando a respeito de algumas cidades, dessa divisão, e depois vai direto. Tudo bem que ele tá falando só a respeito de algumas cidades, mas eu acho que vai dar, né, um andamento melhor para nós, até de compreensão. Tá bom? Então hoje a gente fica por aqui. Obrigada muito por você que esteve aqui, obrigada pela sua companhia, você que está assistindo ao vivo, você que não pôde estar ao vivo, mas está vendo gravado depois. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Não esqueça de deixar aqui no comentário do vídeo um oi, uma paz do Senhor. Tenho visto, sempre curto quando eu não consigo também estar aqui ao vivo com vocês. E também curtam o vídeo, né, para o YouTube poder sugerir ele para outras pessoas. E amanhã, se Deus permitir, então a gente está de volta para continuar a nossa leitura do livro de Deuteronômio. Fiquem com Deus, gente. A paz do Senhor. Uma boa noite para vocês. Amém.